foi tão bom que nós cantamos essa música. Essa música é tão simples, tão terna. Ela é lá do começo da renovação. Eu me lembro, eu estava começando na renovação quando aprendemos esta música. Ela veio lá do sul do Brasil, do Paraná, e foi nos ensinada. Foi bom porque a simplicidade dessa música preparou o nosso coração. Estou pedindo que o Pai continue preparando o nosso coração, que o Pai continue pegando durante todo esse tempo agora, o nosso coração nas suas mãos, e que o Pai esteja massageando os nossos corações, talvez endurecidos talvez porque feridos, machucados, doloridos. Você nem estranhe nós usarmos a expressão da Bíblia, coração de pedra. Talvez o seu coração esteja um coração de pedra. Nisso não há nenhuma condenação. Pelo contrário, talvez você sofreu tanto. Talvez você foi alvo de tantas injustiças, de tanta maldade, que isso foi endurecendo o seu coração. A gente acaba não sendo tanto culpado quanto vítima. Mas de qualquer maneira, mesmo que sejamos apenas vítimas, porque nos ofenderam muito, nos machucaram muito, nos feriram muito, nós fomos muito injustiçados, judiaram mesmo de nós. O nosso coração não pode ficar um coração de pedra, não pode, porque isso faz mal para nós mesmos. Até eu comparo essa situação com aquilo que acontece às vezes, das nossas veias irem se entupindo, e as veias do coração estarem entupidas. E que risco! E quanta gente acaba morrendo por causa disso. Você não pode morrer por causa disso. E você não pode ficar muito próximo da morte por causa disso, porque muitas vezes você anda triste, abatido, se arrastando, não tem alegria, não tem satisfação, não sente felicidade. Às vezes, rodeado de tantas coisas boas, você não se sente feliz. Talvez você se torne até mesmo uma pessoa azeda, desculpe. E daí, por se tornar uma pessoa azeda, uma pessoa áspera, uma pessoa negativa, porque você foi muito machucado, você foi muito ferido. O Senhor quer pegar o seu coração na mão e massagear o seu coração, e se for preciso até mesmo fazer uma cirurgia, sim, operar o seu coração. Se você está com veias entupidas do coração, do seu coração espiritual, aquilo que a Bíblia chama de coração, se for preciso que o Senhor faça agora esta operação, que o Senhor abra as veias, que o Senhor abra as válvulas do seu coração, para que o sangue jorre e que você volte à vida. Tenho certeza que você já percebeu por que estou falando assim. Porque o Evangelho de hoje terminou desta maneira: de fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, veja, são faltas, são erros, são injustiças. Nós não estamos dizendo que a pessoa não errou, não, a pessoa errou com você, a pessoa foi até mesmo cruel com você. Mas a palavra de Deus diz: se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, e aí está o terrível, se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Gente, isso é terrível. Eu vou até repetir, é o versículo 14, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 14. De fato, portanto é uma realidade, algo concreto.
Se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Isto é um princípio do reino de Deus. Se nós perdoamos aos outros as faltas deles, Deus nos perdoa as nossas faltas. Deus nos perdoará. Mas, diz o Evangelho, se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. E aí entra o terrível: o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas. Deus aqui está dizendo que o perdão dele está condicionado ao nosso perdão. E quando ele diz isso, não é porque Deus queira ser severo, não, é porque Deus está mostrando para nós uma realidade. Em outras palavras, a lei do reino de Deus é assim. E quando eu digo lei aqui, não é mandamento, é lei no sentido igual às leis da física, da química, mesmo as leis que regem o nosso organismo. Há leis que regem, é assim porque é assim. Não dá para fugir daquilo que é a lei da natureza. Deus está dizendo que no reino de Deus é assim. É assim que a coisa funciona. Se nós perdoamos, nós somos perdoados. Mas se nós não perdoamos aos outros, também nós não somos perdoados. Isso é terrível. Por isso nós precisamos ter um coração de criança, como nós estávamos cantando. E é bom que esse som fique no nosso ouvido. Esse fundo musical vai ficando, e Deus mesmo vai massageando o nosso coração. E agora eu repito, talvez você não tenha perdoado, você não tenha conseguido fazer com que viesse do seu coração o perdão. Há pessoas concretas. Talvez você não abriu o seu coração para ser um coração perdoador. Porque além de nós termos que perdoar pessoas concretas, e temos, e talvez você tenha que perdoar pessoas concretas, talvez seu marido, talvez sua esposa, porque também homens ficam com o coração machucado. Talvez você tenha que perdoar seu pai, sua mãe, por causa das coisas que aconteceram em casa. Porque seu pai bebia ou ainda mesmo bebe. Talvez seu pai deixou a sua casa. Talvez seu pai abandonou a família, abandonou sua mãe. Talvez seu pai foi uma pessoa muito autoritária, rude até mesmo. Talvez seu pai foi até uma pessoa boa, mas você como criança, você como menino, menina, como adolescente, como jovem, você não recebeu da parte dele todo o amor que você precisava. É uma questão de necessidade. E as coisas são como a gente sente. Talvez o pai amasse, mas ele não amou do jeito que você sentisse que estava sendo amado. E faltou este amor. E com isso você acabou sendo uma pessoa ressentida com o seu pai, ou ressentida com a sua mãe. E o Senhor quer lhe dar a capacidade de perdoar. Tem muito pai, tem muita mãe que precisa perdoar filho, que precisa perdoar filha, porque muitas vezes o filho, a filha não corresponde às nossas expectativas. Muitas vezes filhos, filhas acabam dando muito trabalho, desculpe, até mesmo envergonhando a gente. Talvez haja um filho, uma filha que envergonha você pela vida, por aquilo que faz, por aquilo que continua fazendo. Isso agrava o seu coração. E talvez você nem percebeu, mas o seu coração se fechou para aquele filho. O seu coração se fechou para aquela filha. E talvez a coisa na sua casa esteja de tal maneira que você acabou fechando o coração para os seus filhos. E com isso talvez o seu coração se fechou para a sua família. Estou falando isso não para acusar, não, estou pedindo. E é por isso que eu estou pedindo que essa música fique realmente de fundo, que você deixe, que ela vá atingindo, mais do que o seu ouvido, atingindo o seu coração.
fazendo a obra de Deus, que Deus vá amolecendo o seu coração, porque é impressionante, talvez haja pai de família, mãe de família, mas que está com o coração fechado para a sua própria família. Claro, é explicável por coisas que aconteceram, e eu não estou tirando o que aconteceu. Pelo contrário, eu estou dizendo, talvez você tenha motivo para o seu coração ter se fechado, mas eu preciso dizer igualmente, uma pessoa que está com o coração fechado, fisicamente, as veias se fecharam, pior ainda, alguma válvula do coração se fechou, você está correndo um risco. Também no mundo psicológico, também no mundo espiritual, isso é um risco, você não pode ficar assim, e Deus não quer que você esteja assim. Talvez isso faça de você uma pessoa infeliz, na sua casa, talvez dando um duro na sua casa, talvez continuando a sofrer na sua casa, mas uma pessoa infeliz, talvez uma pessoa que ama muito, mas infelizmente, porque guardou esse ressentimento, guardou essa mágoa, guardou essa decepção, o seu coração se fechou, o seu coração se endureceu. Você ama, mas o coração está preso, e o perdão não sai, e a desculpa não sai. E hoje o Senhor está querendo fazer isso, amolecer o seu coração, massagear o seu coração, se for preciso operar o seu coração e fazer com que o perdão venha e o perdão aconteça para o seu bem, para o seu bem. Porque desculpe estar insistindo, você não pode continuar infeliz, você não pode continuar triste, você não pode continuar uma pessoa abatida, você não pode. Você não pode continuar uma pessoa negativa, uma pessoa áspera, uma pessoa rude, que na verdade você não é assim. Faz pouco tempo alguém me dizia que até levou um susto quando numa oração que recebeu, uma oração de cura interior, percebeu que estava sendo uma pessoa que ela não era, era uma mulher, ela não era isto que ela estava sendo, e ela estava sendo aquilo que a vida foi fazendo dessa pessoa, uma pessoa muito áspera, uma pessoa muito rude, era firme sim, mas uma firmeza que agredia as pessoas, uma pessoa brava, uma pessoa da qual as pessoas tinham medo de se aproximar, e até ela percebia as pessoas esquivas, as pessoas distantes dela, e ela foi se acostumando em ser assim, foi se acostumando e achava que ela era assim mesma, mas levou o maior susto. Estou contando porque isso faz muito pouco tempo, não faz nem 20 dias, talvez faça 15 dias apenas. Ela se acostumou, mas quando nessa oração, graças a Deus, ela levou o maior susto, percebendo, eu não sou isto. Lá no fundo de mim mesma, eu não sou isto, eu sou outra coisa. Eu estou inclusive mostrando para os outros alguém que não sou eu, que a vida me fez assim. A vida me fez uma pessoa brava, uma pessoa áspera, uma pessoa rude, uma pessoa do qual os outros têm medo, da qual os outros se afastam, os outros ficam à distância. Até acham que eu sou uma pessoa firme, forte, mas ao mesmo tempo uma pessoa áspera, rude. Ela disse, eu não sou isto, e graças a Deus, despertou. Eu estou pedindo a Deus a graça de você hoje, talvez despertar, como aquela pessoa despertou. E você perceba que talvez você não é, graças a Deus, aquilo que você está sendo, que a vida fez você assim. A vida talvez fez você uma pessoa negativa. Desculpe, uma pessoa chata para você mesma. E é claro, se você é chata para você mesmo, se você se sente uma pessoa infeliz, você acaba sendo chato para os outros. Bendito seja Deus se você se desperta hoje. Estou pedindo a Deus que você se desperta, se é isso que está acontecendo com você. E por que aconteceu tudo isso? Porque o seu coração foi se fechando. Mas eu não estou te condenando, eu estou dizendo que isso aconteceu porque você sofreu. Talvez sofreu calúnia,
e calúnia que machucou demais, calúnia que ficou pesando em cima de você, mas o seu coração foi se endurecendo, igual a mão da gente. Ainda ontem eu fui dar a comunhão para uma pessoa que trabalha no campo, trabalha no duro mesmo, com enxada e outros instrumentos do campo. Na hora que eu fui colocar a mão na hóstia, e claro, toquei, relei na mão dessa pessoa, é um homem, parecia pedra, de tão dura, de tão calejada que está a mão. Claro, ele está acostumado, ele nem repara, para ele a mão dele é suave, mas para mim a mão dele parecia pedra, parecia granito. Talvez você esteja com o coração assim, e não é bom que você esteja assim. Deus está querendo hoje, pela sua palavra que está sendo ministrada, e pela sua graça, Deus está querendo que pelo Espírito Santo o seu coração se amoleça, e mais do que isso, que o perdão que você está precisando dar, venha do fundo do seu coração. Primeiro, que você seja uma pessoa de coração aberto, coração perdoador, coração perdoador. E segundo, que você perdoe as pessoas concretas que você precisa perdoar. Eu estava falando há pouco de perdoar marido, de perdoar esposa, de perdoar pai, de perdoar mãe, de perdoar filho, de perdoar filha, de perdoar família, de perdoar o seu casamento. Talvez haja pessoas que ficaram de mal com o seu casamento, porque o seu casamento foi mal, porque o seu casamento não foi aquilo que você esperava, que a pessoa com quem você se casou não foi aquilo que você esperava, as suas expectativas não aconteceram, pelo contrário, foi o oposto, e o seu casamento foi o oposto de tudo aquilo que você tinha sonhado. Isso causou em você talvez uma grande decepção, e você acabou ficando com um coração machucado, ferido, preso, áspero, e você até quem sabe se indispôs com o seu casamento. Você talvez rejeitou o seu próprio casamento, e no fundo é uma prisão, porque você continua tendo que ser uma pessoa casada, mas de mal com o seu casamento. Talvez você esteja acordando agora: puxa, é verdade que eu estava de mal com o meu casamento. Você não imagina como isso lhe faz mal, como isso é tóxico, como isso vai envenenando a gente. Eu estou falando isso para você despertar, para que a graça de Deus entre, para que aquelas válvulas, aquelas veias que estavam entupidas, se abram agora, e o sangue flua, e você volte à vida, e você volte à alegria, e você volte a sentir a felicidade, você volte a sentir gosto pelo seu casamento. E talvez, se infelizmente o seu casamento se estragou, porque a pessoa com quem você se casou não quis saber, e continua numa vida errada, num procedimento errado, num procedimento com atitudes que ferem você. Mas se você se põe de bem, se você abre o seu coração para o seu casamento, desculpe que talvez tenha sido um desastre, e que talvez continue sendo um desastre, porque o casamento é a dois. Se a outra pessoa não se resolve e não quer, o casamento continua sendo um desastre. Mas você precisa ter vida, você precisa continuar a viver. Então, talvez você tenha que se reconciliar, e é uma graça de Deus hoje, com o seu casamento que não deu certo, o seu casamento que é um desastre, e que talvez, infelizmente, continue um desastre, mas você precisa viver. Então você precisa reconciliar-se com esse casamento desastrado. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas você vai estar diferente. Você sabe que infelizmente foi um desastre. Talvez a culpa não seja nada sua. Mas assim mesmo você precisa perdoar. Talvez infelizmente a pessoa não mude, e com isso o seu casamento concretamente não vai mudar, mas você vai mudar.
Você vai ter força, inclusive, de aguentar o seu casamento, e aí aguentar a sua família, e aí você viver, e daí você voltar a sentir alegria, daí você voltar a sentir felicidade. Há muita gente que diz que não sente alegria, e eu acredito. Há muita gente que diz que não sente felicidade, e eu acredito, e infelizmente eu sou obrigado a acreditar pelos fatos. Mas Deus não quer isso. Você não pode se acomodar, você não pode se acostumar com isso. Aquele meu amigo, claro, ele teve que se acostumar, porque ele trabalha na roça e vai continuar trabalhando na roça. Então a mão dele é calejada, parece pedra. Mas você não pode ser assim. Talvez você tenha que continuar trabalhando na roça do seu casamento, que vai ser duro, mas a sua mão não pode ficar calejada, o seu coração não pode ficar calejado desse jeito, porque você precisa continuar a viver, e Deus quer que você sinta alegria, até mesmo a alegria de perdoar, assim como São Paulo diz, que Jesus falou, que há mais alegria em dar do que em receber. Interessante, a gente não encontra no Evangelho essa frase, nenhum dos evangelistas disse essa frase, mas São Paulo disse, e aliás ele conviveu com São Lucas, e também com São Marcos, que escreveram o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Marcos, e assim como Jesus diz, que não há mais alegria em dar do que em receber, há mais alegria em perdoar, do que em ser perdoado, realmente. E veja, perdoar quer dizer perdoar, é igualzinho a perdoar uma dívida. Imagine uma pessoa que tem uma dívida com você, e a pessoa não tem como pagar, e chega um momento que você perdoa a dívida. Quer dizer, na hora que você perdoa a dívida não existe mais, a pessoa é devedora, mas a pessoa deixou de ser devedora. Eu estou lhe indicando hoje um segredo. Desculpe dizer assim, talvez o seu marido, ou talvez a sua esposa, mas vamos dizer, o seu cônjuge, a pessoa com quem você se casou, talvez o seu cônjuge seja um adúltero, um infiel, um ingrato, uma pessoa má, cruel. Mas se você perdoa, o seu coração se muda. Você não está dizendo que o seu cônjuge traidor, infiel, adúltero está certo, talvez áspero, autoritário, rude, grosseiro, mal educado. Eu não estou dizendo que você vai dizer que ele está certo, não, mas na hora que você perdoa inclusive a rudeza dele, perdoa inclusive a fraqueza dele, perdoa a maldade dele. Veja, ele é devedor, ele deve porque ele tem sido mau, ele deve porque ele é infiel, ele deve porque ele adultera, ele deve porque ele está cruciando o seu coração, e talvez infelizmente vai continuar cruciando o seu coração, mas na hora que você perdoa, a coisa muda para o seu lado, e há alegria em perdoar. E há alegria em perdoar. Eu digo, é possível perdoar assim, mesmo quando a pessoa continua cruciando você. E estou lhe passando um segredo de vida. Talvez muita gente estava morrendo viva, morrendo psicologicamente, morrendo espiritualmente, não sentindo mais alegria, não sentindo mais felicidade, não sentindo mais amor. Você se tornou uma pessoa insensível igual à mão daquele meu amigo. Porque eu penso que se eu colocasse uma brasa na mão dele, ele não ia sentir, tão calejada estava a mão dele. Talvez você não sinta nem mesmo uma brasa no seu coração, porque o seu coração foi se endurecendo, e Deus não quer que seja assim. Deus quer que você tenha um coração simples, pobre, um coração de criança, um coração tenro, e para isso o segredo está em perdoar. O segredo está em perdoar. Eu posso até dizer,
perdoar é uma higiene. Assim como todos nós precisamos de higiene, precisamos tomar banho, fazer higiene nos nossos ouvidos, fazer higiene nas nossas narinas, temos que fazer higiene. Muitas vezes temos que fazer higiene na nossa pele, nos poros da nossa pele, porque os poros da pele estão entupidos. Você precisa fazer essa higiene do coração, que afinal das contas acabou sendo entupido igualzinho os poros da nossa pele, por causa dos acontecimentos. Eu nem vou continuar. A quem você precisa perdoar? E por que razão, por que motivo você precisa perdoar? O que foi que aconteceu para que você tenha que perdoar? Apresente para Deus agora. Talvez você se sinta sem forças, e muitas vezes nós nos sentimos sem forças, porque perdoar gente é uma coisa de Deus, é um dom, é um presente, só que a gente precisa querer. É interessante isso. Assim como para a gente ser perdoado no sacramento da confissão, é preciso arrepender-se. Sem arrependimento o padre pode dar 1000 absolvições, que não acontece o perdão, porque é preciso arrependimento. Igualmente, para que a gente perdoe, muitas vezes nós não somos capazes de perdoar, não somos, o nosso coração ainda está preso, mas se a gente quer, que bonito, o nosso querer se une à graça de Deus. Só a graça não acontece, só o eu querer não acontece, mas quando se junta eu quero e Deus me dá a graça, o perdão acontece. E saiba que Deus sempre está querendo dar a graça de perdoar, porque Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é amor. Então o que falta é o nosso querer. Então, se você quer perdoar agora, mesmo que você não sinta nada, não se importe agora em sentir, queira, faça um ato de vontade, decida-se a perdoar. Para um pouquinho. A quem você precisa perdoar? Deixa Deus mesmo ir mostrando para você. Deixa o Espírito Santo mostrando, apontando para você as pessoas. Quem sabe essas pessoas vêm até com a imagem na sua mente. E é bom, deixa até que a imagem venha à sua mente. Que o nome venha. Que a situação venha. Quais foram os fatos que aconteceram? Talvez você nem tenha pessoas assim, mas coisas aconteceram na sua vida. Até mesmo um desastre econômico, talvez um acidente, talvez uma doença, alguma coisa que desastrou a sua vida. E você ainda não se reconciliou, você ainda não perdoou. Faça isso voltar à sua mente agora. Deixe que o próprio Espírito Santo lhe mostre. E comece a decidir-se. Queira perdoar. Diga para Deus que você quer. Diga até mesmo com os seus lábios que você quer. Diga para Deus, eu quero. Diga para Deus, eu perdoo. Se você pode dizer o nome da pessoa, diga o nome da pessoa. Eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano, eu perdoo Cicrano. Vá dizendo as situações, os acontecimentos que você precisa perdoar. E eu estou agradecendo o Senhor, porque desde o começo da pregação, nós somos envolvidos por esta graça de perdão. É isso mesmo, Senhor, obrigado por isso. Uma graça de perdão nos inundou, como se fosse uma neblina muito gostosa que nos envolvesse, até mesmo suavizando a gente. A própria música trouxe também um amolecimento para o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque essa atmosfera, esse clima de perdão
não atingiu apenas o exterior, nos atingiu por dentro, atingiu a nossa mente que talvez estivesse cansada, nós estávamos de cabeça cansada, cabeça quente. Obrigado, Senhor, porque a nossa mente foi atingida por esta atmosfera, por esse clima de perdão. Obrigado, Senhor, porque esse clima de perdão atingiu o nosso coração. O Senhor me mostra que você precisa perdoar um irmão seu. Até esse irmão seu, ele é bom, e ele fez e faz coisas muito boas, mas ele acabou fazendo certas coisas que decepcionaram você, que desagradaram você, que feriram você. Estou dizendo porque o Senhor está me mostrando. Então estou lhe dizendo, perdoe esse seu irmão. Apesar de tudo, apesar da decepção, é igual perdoar uma dívida. Na hora que você perdoa a dívida não existe mais. Nem sei se esse seu irmão sabe o que ele fez, que desagradou você, mas sabendo ou não sabendo, perdoe. Deixe que Deus tire agora esse espinho que ficou aí. E porque esse espinho talvez ficou aí tanto tempo, talvez já haja pus. Deixa que o espinho saia, e com o espinho saia todo esse pus que estava fazendo mal a você. Obrigado, Senhor, porque esse clima de perdão está nos pegando por dentro, Senhor, no mais profundo. Pessoas que estavam sufocadas, e a palavra é essa mesmo, pessoas que estavam sufocadas por causa de não conseguirem perdoar, por causa da decepção, por causa do ressentimento, da mágoa. Estavam sufocadas, estavam se afogando, até mesmo nos seus sentimentos, de sentir-se vítima, de sentir-se machucado, de sentir-se uma pessoa ferida, de sentir-se uma pessoa injustiçada. Isso estava te fazendo mal, estava envenenando você mesmo. Deixe que todo esse sangue pisado e esse pus saia de dentro do seu coração. Deus está fazendo esta operação. Deixe que saia tudo, até mesmo que saia um pouco de sangue bom, de sangue vermelhinho. É claro, dói um pouco quando a gente tem que limpar a ferida, e tem que fazer sair todo o pus, tem que fazer com que saia todo o sangue já estragado, e até mesmo que saia um pouco de sangue bom, para irrigar tudo, para limpar tudo, e que agora essa ferida venha a se curar. Abra-se a cura que o Senhor tem para você. Cura o seu coração, cura os seus sentimentos, cura da sua alma. Você estava doente de alma, você estava doente de coração, isso te fazia mal, isso era mal para os outros também. Talvez você não tivesse nenhum problema no casamento, mas por causa dos seus problemas e pelo fato de você não ter conseguido perdoar, o seu casamento ia mal, você tratava mal, e o casamento não tinha nada que ver, era você que estava mal. Obrigado, Senhor, porque está levantando muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas até mesmo depressivas, Senhor, que acabaram entrando pouco a pouco, até numa depressão, mas a causa estava no coração fechado, ferido, machucado, no coração endurecido, empedrado, coração de pedra. Obrigado, Senhor, porque está curando. E estou pedindo, Senhor, agora derrama o Espírito Santo. Derrama, Senhor, esse azeite do Espírito Santo sobre o coração de cada um desses meus irmãos, sobre cada uma dessas minhas irmãs. Sim, Senhor, derrama o Espírito Santo, esse azeite suave,
que até mesmo vem suavizar as nossas feridas, que vem ser bálsamo para as nossas feridas. Muito obrigado, Senhor, porque derramas o Espírito Santo. E essas pessoas precisavam realmente de um derramamento do Espírito Santo, precisavam, Senhor, porque estavam como que intoxicadas. Agora o Teu Espírito Santo muda tudo, o Teu Espírito Santo transforma tudo, o Teu Espírito Santo faz com que a vida volte, com que essas pessoas respirem, o Teu Espírito Santo faz com que essas pessoas estejam oxigenadas e voltem à vida, e voltem à alegria, e voltem à felicidade. Muito obrigado. Pessoas que não sonhavam mais, não apenas não tinham sonhos durante a noite, mas não sonhavam mais, não tinham mais sonhos, não tinham mais expectativas, não tinham mais ideais. Obrigado, Senhor, porque curando o coração, o Senhor curou tudo isso e vai devolver a essas pessoas perspectivas, horizontes, sonhos, conquistas, ideais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque pegou pessoas que estavam mortas, pessoas que estavam, Senhor, amarradas pela morte, e o Senhor ressuscitou, e essas pessoas vão voltar a viver. Elas ressuscitadas, Senhor, vão voltar à vida, vão voltar à alegria, e vão distribuir vida, vão distribuir alegria. Obrigado, Senhor, por aqueles que não conseguiam amar, por aqueles que não conseguiam sentir amor, e vão voltar a amar, e vão voltar a sentir amor, porque foram curadas. Obrigado, Senhor, pela alegria que devolves. Obrigado, Senhor, pela felicidade que devolves. A felicidade estava aí, Senhor, mas as pessoas não sentiam, elas estavam presas, os poros até mesmo estavam fechados, então não entrava. Mas obrigado, Senhor, porque agora a felicidade vai entrar, a felicidade que vem de Ti, Senhor, vai entrar. Obrigado, Senhor, porque hoje não apenas proclamou a palavra, mas o Senhor realizou a palavra concretamente. Põe a mão no seu coração e vai cantando essa música, porque o Senhor fez a obra. Essa é a sua maneira de você agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez em você. Cante. Isso, chame pelo Pai. Pai, Pai, Pai. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu Pai. Pedindo, com a mão no coração. Pai, diz: Pai. Afirma: eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança para amar meu um coração bem simples. Um coração bem simples. Um coração aberto. Um coração aberto. Um coração sincero. Um coração sincero. Um coração fraterno. Um coração fraterno. Pai. Pai.
para amar-me. Um coração bem simples, um coração bem simples, aberto, um coração aberto, sincero, um coração sincero, fraterno, um coração fraterno. Para acabar, Pai, diz: Pai, 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 Pai. Mais uma vez, Pai, 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 Pai. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Eu quero ter um coração de criança. Pai.